Continuando, pessoal, nós vamos ver aqui que o nivelamento trigonométrico, né, ele pode ser classificado em trigonométrico ou taquiométrico. Vou mostrar aqui para vocês a NBR 13133. O que é um nivelamento taquiométrico? É um nivelamento trigonométrico em que as distâncias são obtidas taquiometricamente e a altura do sinal visado é obtida pela visada do fio médio do retículo da luneta do teodolito sobre uma mira colocada verticalmente no ponto cuja diferença de nível em relação à estação do teodolito é objeto de determinação. Então, se eu retornar aqui na minha figura, quando eu falo que o nivelamento é taquiométrico, eu estou trabalhando com quem? Com o teodolito e a mira. Então, a distância ela vai ser calculada a partir das leituras dos fios do retículo, né? Enquanto o trigonométrico é um nivelamento que realiza a medição da diferença de nível entre pontos do terreno, indiretamente, a partir da determinação do ângulo vertical da direção que os une e da distância entre estes, fundamentando-se na relação trigonométrica entre o ângulo e a distância medidos, levando em consideração a altura do centro do limbo vertical do teodolito ao terreno e a altura sobre o terreno do sinal visado. Atualmente, né, esse nivelamento trigonométrico, ele entra, né, na utilização da estação total e o prisma, né? A estação total vai medir, né, a distância e fornecer também o ângulo zenital, que é a partir do qual a gente pode calcular o ângulo vertical e obter a diferença de nível entre os pontos A e B, né? Inicialmente, nós vamos começar pelo nivelamento taquiométrico, que é aquele realizado utilizando teodolito e mira, né? Na execução desse tipo de nivelamento, nós coletamos os dados AI, altura do instrumento, FS, fio superior, fio médio e fio inferior, que são as três leituras que nós executamos na mira, e o Z significa ângulo zenital. A partir do fio superior e fio inferior, calcula-se a distância horizontal, né? Utilizando essa fórmula aqui que a gente já tem aprendido nas últimas aulas. Fs menos Fi vezes o seno de Z ao quadrado vezes 100, né? Ou então nós vamos aprender agora na próxima planilha a substituir o Fs menos Fi pelo número gerador. A partir do ângulo zenital fornecido pelo teodolito, pode-se calcular o ângulo vertical, que é o alfa. O alfa é calculado pela relação 90 menos o ângulo zenital. O ângulo vertical, que é o alfa, ele pode ser positivo ou negativo. Quando o ângulo zenital for menor que 90, ele vai ser o quê? Positivo, porque isso indica que a luneta está em movimento ascendente. Quando ele for maior que 90, o ângulo zenital, o alfa ele vai ser o quê? Negativo. Esse sinal de negativo indica que ele está em movimento que descendente. E o fio médio e a altura do instrumento, eles servem para calcular a diferença de nível, que nós vamos usar essa fórmula. dN é igual à altura do instrumento menos o fio médio mais DH, distância horizontal, vezes a tangente de alfa, né? Que vai ser os cálculos que nós vamos aprender. Então, no nivelamento taquiométrico, nós vamos utilizar o teodolito e a mira.